estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila Barbosa e a partir de agora nós teremos uma aula de História para os estudantes dos quartos e dos quintos anos. O tema da nossa aula é Estudo da História e Fontes Históricas. Vamos iniciar? Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de saber, e aí, quem fez o desafio da aula passada? Se você fez, parabéns, tá certo? Então vamos iniciar. Qual a importância do estudo da história? Por que nós devemos estudar a história? Isso a gente vai aprender no decorrer da aula. Entender como viviam as pessoas que existiram antes de nós. Conhecer os costumes que mudaram e os que permaneceram. Refletir como seria se não fosse possível lembrar o que vivemos até os dias atuais. Tá? Então, pergunto a vocês, o que é história? Quem sabe o que é história? Lembrando que nós não estamos falando aqui de gêneros narrativos, tá? Contos de fadas, fábulas. Estamos falando da disciplina de história. E aí, quem sabe? Muito bem, acertou quem falou que história é uma ciência, tá certo? E essa ciência, a história, ela estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Vocês acham que a história ela está preocupada apenas em estudar o passado? Sim ou não? Não, pessoal. A história ela se preocupa tanto em estudar o passado, o presente, né, o que estamos vivendo hoje, numa perspectiva de futuro. E em diferentes espaços, porque ela é estudada tanto no nosso país, tá, mais precisamente no nosso estado, Pernambuco, como também em todos os lugares do mundo, tá certo? Vamos ver essas imagens e eu vou fazer algumas perguntas a vocês. O que mudou e o que permaneceu na sua vida, na sua família, na sua casa e no seu bairro com o passar do tempo? Percebam nessa imagem aí da garotinha, ela nasceu, né, e ela vai crescendo e conforme o tempo vai passando, ela vai mudando tanto a sua parte física, né, suas características físicas. Da mesma forma, essa outra imagem aí do garotinho, né, as fases do crescimento dele. Então percebam que vai se modificando com o passar do tempo. Temos também essa imagem da Praia de Piedade, tá certo? A primeira foto, a foto de cima, foi tirada em 1949 e a foto, né, mais atual do ano de 2018. Percebam que na primeira imagem não existiam todos esses prédios, todos esses edifícios, tá certo? Que a gente vê hoje nas praias, tá? E a história é uma ciência que ela estuda, pessoal, o que os seres humanos fizeram, tá? Em diferentes tempos e espaços. E vamos aprender também o que faz um historiador. O historiador, de certa forma, é o cientista que estuda a história, ele investiga e produz o conhecimento histórico, tá certo? Qual a importância do trabalho de um arqueólogo na história? Esses profissionais, tanto os historiadores quanto os arqueólogos, buscam vestígios, tá certo? Pistas deixados por povos antigos e a partir desses materiais obtém informações diversas. Presta atenção aqui, pessoal. O trabalho dos arqueólogos é de suma importância, tá certo? É extremamente importante e é um trabalho muito minucioso, tá certo? Porque eles não podem, de certa forma, quebrar ou danificar esses vestígios que eles acham. Então é um trabalho muito delicado, tá certo? Vamos agora saber o que são fontes históricas. Fontes históricas são marcas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo, tá? Elas podem ser fontes materiais, são vestígios e objetos físicos produzidos por uma determinada sociedade ao longo do tempo, como cartas, esculturas, vasos, livros, construções,
etc. Temos um exemplo de fontes materiais, ó, vasos, né, que foram encontrados no passado e algumas cartas, tá bom? Fontes escritas são documentos escritos, como cartas, certidões de nascimento, livros, diários e etc. Fontes imateriais, tá? Essas fontes não possuem um suporte físico. Como assim, professora? As fontes materiais, como eu falei agora há pouco, elas são fontes que, de certa forma, são algo que a gente pode pegar, né? Pode tocar. As fontes imateriais, elas não têm um suporte físico, porém, fazem parte da memória de uma sociedade, das pessoas em geral, sendo transmitidas de geração em geração. Como, por exemplo, percebam nessa imagem alguns exemplos de fontes imateriais, tá? Músicas, cantigas, lendas, costumes, mitos, tradições e etc. O frevo, pessoal, tá? A nossa cultura faz parte do nosso carnaval pernambucano. O frevo, ele foi reconhecido em 2012 como patrimônio cultural imaterial mundial pela Unesco, tá? Que é a Organização das Nações Unidas, tá certo? Então é um patrimônio imaterial. Fontes visuais, vamos lá. São imagens como filmes, obras de artes, pinturas rupestres, fotografias, etc. Então, todos esses tipos, esses exemplos, são exemplos de fontes visuais, tá certo? Fontes orais são produções sonoras, como lenda, música, depoimentos de pessoas, discos, entrevistas gravadas, etc. E aí, pessoal, chegou a hora do nosso desafio, tá certo? Vocês irão pesquisar e escrever no caderno de vocês por que é importante preservar as fontes históricas, tá certo? É muito importante que vocês façam esse desafio para turbinar, né? Para dar aquela turbinada no conhecimento de vocês, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!